Em uma arena subterrânea, a alta sociedade se reúne para assistir e apostar em monstros, chamados jogadores, que lutam até a morte. Uma noite, essas criaturas adquirem vontade própria e se revoltam, matando todos os humanos, exceto 2. No caos, o médico Kanzaki foge com um bebê. No presente, 2 casais passeiam e conversam sobre os serial killers na cidade. Nesse momento, um estranho passa e mata o homem de forma tão discreta que ninguém nota. Perto dali, um idoso impede que seu neto corra e lhe dá um brinquedo. O garoto é nosso protagonista, Jin. Ele recusa o brinquedo, mas seu avô quer que ele o guarde em patrulhas pela justiça. Antes de partir, é aconselhado a evitar violência, a menos que seja pela justiça. Em um beco, alguns bandidos cercam uma senhora, e Jin oferece ajuda por 1000 ienes. Ao concordar, Jin ataca os bandidos. Ele derruba um facilmente, enfurecendo os outros. Jin usa manobras nas paredes para evitar ser cercado. Logo, ele termina com o grupo. Seus colegas de patrulha, Kuga e Konoha, chegam e veem que a festa acabou. Enquanto Kuga repreende Jin, a senhora agradece, mas Kuga impede Jin de aceitar a recompensa. Mais tarde, a senhora encontra Jin e oferece 1000 ienes, como prometido. Ela também dá seu cartão e promete tratá-lo bem se ele a visitar. Jin corre animado para casa, mas encontra cadáveres por perto. Ele vê seu avô à beira da morte. Sendo uma criança pequena, ele ainda não entende a situação. Ele tenta aplicar saliva, esperando que cure as feridas, como lhe disseram, mas não funciona. Jin leva o corpo do avô aos médicos, mas é recusado por falta de dinheiro. Sem opções, chama Kuga de infelizmente, pois seu pai descobriu que ele andava com um garoto sem teto e o repreendeu. A empregada apresenta o telefone de Kuga tocando, mas quando seu pai vê que é de Jin, destrói o aparelho. Jin retorna à senhora que ajudou antes, e juntos vão para um hospital. Mais tarde, ela oferece abrigo a Jin, que não tem para onde ir. Durante o banho, Jin reflete sobre tudo, e chora por não encontrar seu avô. A caminho da loja, são atacados, e Akemi, a senhora, fica ferida. Ao tentar proteger Akemi, o assassino revela que ele matou o avô de Jin. Jin é extremamente espancado, e quando Akemi tenta ajudar, ela acaba sendo atingida pela língua do inimigo. O inimigo então se transforma em sua verdadeira forma monstruosa e se prepara para desferir o golpe final. No entanto, ele é pego de surpresa em seus passos e é derrubado por Jin. Jin começa a liberar uma aura muito intensa, que destrói tudo ao seu redor. Ao se mover para atacar, ele também se transforma em um monstro, que o assassino em série chama de Charisma, e desfere um ataque poderoso que põe fim à breve batalha. Ele retorna à forma humana e desmaia. Retani e um homem de branco surgem. O homem de branco trata o monstro derrotado, ignorando Jin e Akemi, que ele acredita serem humanos. Durante suas atividades, uma Konoha adulta nota 2 homens brigando. Dizem a ela que, embora a briga tenha começado porque Duke derramou a comida de Toku, eles estão apenas descarregando suas frustrações. Ela tenta separá-los, mas é facilmente empurrada para o lado. Mesmo com ela no caminho, os homens ainda parecem querer continuar a briga. Mas então Jin aparece e consegue acalmar a situação. Konoha nota o anel nas mãos de Jin e o chama. Mas o reencontro esperado é interrompido pelo homem que Jin usa como seu guarda-costas. Na cidade, Jin se encontra com Akemi, que agora enfrenta dificuldades para sobreviver devido aos ferimentos da Batalha Triste. À noite, Konoha vai ao evento de Kuga e encontra seu avô, cuja presença a deixa bastante confusa. Após o evento, Kuga diz que quer voltar a patrulhar as ruas como antes. Um caminhão dirigido por seus amigos chega, e eles começam a patrulhar. Enquanto isso, Jin é capturado pela família Aragi e obrigado a ver Akemi ser morta por um monstro. Isso inicia sua transformação no monstro chamado Zet. Enquanto os homens observam, o monstro ataca Jin, que não revida, mas também não parece ser ferido. Quando fica sério, derrota o monstro com um golpe. Para surpresa dos observadores, ele se dirige para quebrar o vidro de observação, mas antes de enfrentar os inimigos, ouve Akemi chamando. Ao vê-la, a transformação de seu corpo começa a falhar. Os homens dizem que Jin só pode voltar a ser humano matando monstros chamados jogadores. Jin descobre que Akemi virou jogadora, mas ele só quer uma vida normal com ela. Então, um funcionário atira em Akemi, e Jin a vê morrer de novo. Quando ele confronta o homem, ele vira humano, pois não há mais jogadores vivos. Em casa, Kuga assiste a um anime que inspira seu senso de justiça. Quando Konoha chega, ele expressa insatisfação com as ações de seu pai. No entanto, Konoha lembra que a vida real não é perfeita como um anime. O avô de Konoha, Mitsugi Aragi,
Se apresenta a um Jin sedado e revela que quer eliminar os jogadores da cidade. Eles chegam à instalação subterrânea destruída, onde Mitsugai explica que o anel na mão de Jin e o anel acima são chamados de os Anéis de Exposição. Como fundador, ele explica que usaram o anel para que regredisse à forma de monstro. Durante a conversa, Jin colapsa de repente. Ele grita de dor quando o anel maior ressoa com o dele. Mais tarde, Mitsugai explica que ele e Kanzaki criaram isso como contramedida contra monstros. Ele então leva Jin à cidade, mostrando que Akemi está viva e que o que viu no laboratório foi criado artificialmente. Quando Jin tenta sair, Mitsugai diz para ele se afastar dos humanos, pois isso os colocaria em perigo. Jin aceita se tornar Zet e ajudar Mitsugai contra os jogadores, desde que consertem o rosto de Akemi e criem um sósia de seu filho morto. Em um beco, um homem é transformado em areia por jogadores. Uma garota os vê, então eles decidem lidar com ela. Quando ela foge, um jogador a persegue. Enquanto isso, Jin continua a colaborar com Mitsugai em seus experimentos para promover o fator Zet à capacidade total. Jin chega em casa e, ao se trocar, encontra a senhora que estava sendo perseguida antes, escondida em seu armário. Ele tenta afugentá-la, mas ela se recusa a sair, revelando que acabou de ver um homem derreter na areia. Jin, então, acaba oferecendo a ela uma refeição caseira, que ela aprecia bastante. Ele percebe a presença de uma jogadora, e então, instrui-a a ficar para trás enquanto ele sai. A garota sai e encontra sua bolsa no chão. Pouco depois, é abordada pelos jogadores de antes. Jin chega ao local e oferece ajuda a ela por uma taxa de 10 ienes. Quando ela aceita, um dos inimigos se aproxima dele, e ele o derruba primeiro. Enquanto enfrentam os outros, eles espalham uma substância que corrói tudo que toca. Enquanto a batalha continua, os homens que vigiam Jin derrubam a senhora refém. Nesse momento, um jogador regride a forma de monstro. Antes da batalha, os outros dois desertam do irmão, que quebrou as regras ao regredir. Jin luta com o jogador em forma humana, e é derrotado pelo monstro, que se vangloria de sua força. O monstro agarra Jin firmemente, e inicia o processo de transformá-lo em areia. No entanto, Jin ganha um impulso de poder e empurra o adversário para trás. Ele então se transforma em Zet, e consegue dominar o monstro, derrotando-o ao despedaçá-lo completamente. Mitsugai percebe que ele não está retornando à forma humana como era esperado, e isso ocorre porque o jogador ainda não está morto. Enquanto ele se esconde em sua forma reduzida, o indivíduo vestido de branco, conhecido como Sweeper, o encontra e o executa, assim como faz com todos os jogadores que regrediram. O varredor tenta matar Jin, mas para quando Jin não parece humano ou jogador. Heitani aparece e dispensa o varredor. Jin pergunta se ele é um jogador, então ele revela que ele e sua espécie preferem ser chamados de Evol. No dia seguinte, na casa de Jin, a garota se apresenta como Honoka e discute com Jin quando ele diz para ela ir embora. No dia seguinte, em outro lugar, Kuga é levado a uma instalação secreta, onde alguns assistentes de seu pai construíram secretamente um traje sobre-humano para o desenvolvimento de sua espécie. Sua ambição. Kuga fala sobre as falhas do traje, que quer igual ao de seu herói de anime alfas. Ele reclama da cor e pergunta por que não há emblema na cabeça. No caminho para casa, encontra um homem que se recusa a se identificar. O homem revela ser fã de Kuga e propõe trabalhar com ele se passarem um teste. Ele mostra um clipe de Hanako sendo jogada em uma piscina para se afogar. Ele explica que Kuga tem duas opções: salvar sua irmã que está se afogando, ou 3 estranhos que estão prestes a ser mortos. Kuga corre para a escola e encontra sua irmã em segurança, mas como consequência de sua escolha, 3 garotas de sua escola acabam mortas. Enquanto caminhava com Hanako, Jin encontra Konoha e sua amiga. Hanako percebe a química entre eles e se agarra ao braço de Jin. Jin diz a Konoha para sair dali e se afasta imediatamente. Quando eles se afastam, Jin percebe a presença de um jogador e decide deixar Hanako para trás. Ele se apressa e descobre que Konoha foi sequestrada por um jogador que deseja enfrentá-lo. Konoha se vê, junto com sua amiga, amarrada enquanto um monstro as vigia. Enquanto Kuga observa os alfas recém-concluídos, ela consegue fazer uma ligação para ele pedindo socorro, antes que seu celular seja destruído pelos sequestradores. Kuga rapidamente se veste, e não há nada que possa impedir sua justiça enquanto ele corre para ajudar Konoha. Enquanto isso, Jin leva a maior surra por não conseguir se transformar em Zet. Shu, o jogador designado para Konoha, se transforma na frente dela, deixando-a tão assustada que ela se molha. Com o fator Zet aumentando, Jin consegue dar um golpe fatal no inimigo. Jin procura Konoha e a encontra com Tomomi facilmente. Ao salvar as meninas, é esfaqueado por Shu e seus clones. Ele os confronta e a batalha começa. Mas Jin é dominado novamente. Antes de ser eliminado, Kuga derrota o monstro com um laser. Kuga rapidamente ajuda Konoha e Tomomi a entrar no helicóptero, mas é informado que não há espaço para todos. Kuga decide ficar.
Mas eles não aceitam, pois ele é o herdeiro dos Amagi. Para testar sua decisão, Hayami pergunta o que ele faria se pudesse salvar uma pessoa, mas houvesse 3 na mesma situação: afogamento. Se ele optar por salvar os 3, talvez eles não resistam. A dúvida faz Kuga hesitar, mas um leve empurrão de Jin fortalece sua decisão. Então ele deixa Tomomi ir no helicóptero enquanto Jin cuida dos feridos. Ele encontra os moradores da favela que antes protegia. Eles parecem dispostos a lutar por ele. Mas Jin pede que fujam, pois os inimigos são monstros. Mesmo assim, eles não ouvem e enfrentam os monstros antes de serem atacados. Kuga os salva, dando-lhes tempo para fugir enquanto enfrenta os monstros camarão. Hatani acha Jin inútil e decide ensiná-lo a se transformar sem sofrer danos antes. Ele o apunhala com uma estaca dos restos do Exposure Ring, que se funde com Jin rapidamente. Jin começa a se transformar em Zet, mas não para em um Zet branco. Ele continua evoluindo até se tornar um Zet vermelho mais forte. Jin fica surpreso com sua nova forma e sente que seu corpo não lhe pertence mais. Enquanto isso, o jogador principal é atingido por Kuga no ar, que, furioso, se transforma em monstro, vangloriando-se de sua forma resistente. Kuga troca sua arma por uma lâmina enquanto Shu tenta fugir, mas Jin o alcança. Shu começa a regredir subitamente devido à ressonância com o anel de Jin. Jin enfrenta Shu e o domina em cada golpe. Antes que ele termine, Heitani aparece para interferir. Ele revela ter usado Shu como peão para levar Jin à forma vermelha. Isso enfurece Shu, mas Jin põe fim em sua vida. Ele continua esmagando sua prole até eliminar todos os vestígios. Jin confronta Heitani sobre seus motivos, e ele revela que o anel não o fará regredir, pois é um Evol de alto nível. Jin tenta atacá-lo, mas ele se esquiva de todos os golpes antes de sair de cena. Na batalha de Kuga, ele é atacado pelo jogador. Ao saber da segurança de Konoha, sua vontade de lutar volta. O ataque do jogador é interrompido por Jin, que o acerta por trás. Os amigos se unem para enfrentar o jogador e seu exército de filhotes. Juntos, encurralam o jogador em uma situação de 2 contra 1. Mas o corpo de Jin para de se mover, permitindo que os filhotes voltem à luta. A estaca em seu peito se quebra, desfazendo a transformação vermelha. Ele revela que Heitani o usa, mas não se importa se puder matar. Nesse momento, Kuga o agarra por trás, permitindo que Jin recupere a espada. Enquanto Kuga mantém os filhotes afastados, Jin termina com o jogador sem interrupção. Mais tarde, Heitani se encontra com o chefe dos Evols. Embora seja repreendido por se meter nos assuntos de outros jogadores, Heitani muda o rumo da conversa ao mencionar Zet. No hospital, Kuga se encontra com Jin. Após ouvir toda a história dos jogadores através de Jin, ele fica tão fascinado por Zet que dá a Jin um nome de herói: Zet Man. No laboratório, Jin descobre que Kanzaki ainda está vivo. Pedem a Jin que pergunte a ele sobre como obter a transformação do Zet vermelho, mas Jin só quer ver seu avô. Eles vão até onde Kanzaki está. Quando o abrem, Jin fica chocado com seu estado terrível. O cérebro de Kanzaki foi revivido para obter informações, mas ele se tornou consciente. Assim, está em preservação. Kanzaki revela que o segredo da transformação é a Pedra Vermelha. Jin desliga seu suporte de vida para que descanse em paz. Kitani leva seu espião à mansão Aradi para pegar o pingente com a Pedra Vermelha. O espião entra no quarto de Konoha com a mesma aparência de Jin. Ele tenta pegar o pingente do pescoço dela, mas não está lá. Antes de entregá-lo, um helicóptero chega na casa. Jin e equipe correm para dentro, revelando 2 clones de Jin. Kuga rapidamente vai checar Konoha, mas é atacado. Ele consegue escapar. Quando é perseguido, enquanto Jin o ajuda, o outro clone mira em Mitsugai. Mas seu cientista, corajosamente, pega a lâmina para ele antes de ser morto. Jin chega a tempo para salvá-lo. Logo, a situação se transforma em uma batalha de 2 lados. No entanto, quando um dos clones começa a se deteriorar, Jin o derrota facilmente do lado de fora. O inimigo conseguiu pegar o pingente, e então, a mansão, equipada com bombas, explode. Mais tarde, Jin encontra o chefe da cidade. Ele revela ser o primeiro jogador contra os humanos. Jin fica hostil, mas o varredor o controla. O chefe explica que Heitani é inimigo dos humanos e Evols. Enquanto a maioria quer coexistir, Heitani quer destruir os humanos e pede a ajuda de Jin. Jin volta para casa e vê Hanako esperando. Ela implora para ficar, pois só se sente segura com ele. Jin promete protegê-la, não importa o que aconteça. Kuga encontra Jiru, pois disseram que sua irmã foi capturada. Ao perguntar sobre Konoha no carro, Kuga é drogado.
Ele acorda em uma sala estranha com Jirou falando por um fone implantado. Jirou diz que seu teste vai começar e zomba dele por ser facilmente enganado e sequestrado. Mesmo bancando o herói com a guarda levantada, Kuga se move até uma sala cheia de colegas de escola que também são seus fãs. Jirou explica que ele pode escolher entre encontrá-lo para salvar sua irmã ou priorizar a segurança dos alunos. Isso o deixa ansioso, e quando uma garota rude pede um autógrafo, ele pede para ir ao banheiro. Ao voltar, encontra uma garota que diz achar o prédio suspeito e quer fugir com ele. Ela pressiona a parede, revelando uma sala secreta com as meninas. Kuga deixa a garota achar um caminho e se junta às outras no corredor. Uma aluna pula na cama, diz a Kuga que ele errou, e é esmagada até morrer. Isso assusta todos, e ele é culpado por sua morte. Apesar da desaprovação de Kuga, as alunas entram na passagem e ficam presas. Jirou liberta Hammerman e diz que há um elevador para Kuga, mas ele deve deixar as garotas. Kuga recusa e decide derrotar o robô para avançar com todos. Enquanto Konoha se esconde na casa de Akemi, ela diz: não acreditar que Jin encontrou seus pais, como escreveu. De repente, a transmissão é desligada e sequestrada por Haitani, que revela os Evils e sua origem. Nesse momento, os Evils começam a recuar na cidade. Eles entram em uma onda de matança, massacrando humanos. Kuga enfrenta Hammerhead, levado aos limites. Na cidade, Jin se junta à luta como White Zetman para salvar humanos. Apesar dos ferimentos, Kuga se anima com a batalha. No entanto, descobre que Hammerhead é um jogador. Ele ataca de novo, e ao perder a espada, a transforma em uma arma, disparando a queima-roupa. Após a batalha, as meninas o chamam de assassino e o evitam. Quando o elevador aparece, todas correm, mas lasers da parede as matam. Em desespero, a última aluna viva traz esperança. Ela é controlada para dizer a Kuga que encontrou Konoha. O quê? Mas ele não sabe. Ela o leva até Jirou, distraindo-o e afastando-o da arma. Jirou apresenta Kuga ao filho Ikiru, e ambos começam a dar um sermão sobre seu motivo de justiça. Jirou acerta ao dizer que Kuga usa a justiça como desculpa para a violência. Jirou começa a se transformar, e Ikiru revela sua forma monstruosa. Eles dizem ser humanos que ganharam habilidades de jogador após o incidente na arena subterrânea. Nesse momento, o amigo de Kuga, Hayami, se revela cúmplice dos jogadores. Ele faz Kuga assistir a uma coletiva de imprensa ao vivo, onde seu pai nega ter criado os jogadores. No entanto, um colega de Hayami expõe a verdade brutal ao público com provas, enquanto Jirou quer Kuga morto. Hayami deseja que ele seja um herói e mate seu pai. Isso o enfurece, então ele recupera sua arma, ataca Hayami e derruba Zikiru e Jiru antes que possam controlá-lo com o bug. Hayami e um colega Evol surgem na coletiva, mas o presidente Amadi está preparado para eles. No entanto, seus planos falham, pois eles são fortes demais para humanos controlarem. Jin chega para enfrentar Haitani, mas é fortemente atacado. Ele perfura o coração de Jin, desfazendo sua transformação. Haitani revela que transformou a Pedra Vermelha em uma estaca para forçar Jin a ser um jogador real. Então, Kuga chega em seu traje alfa para detê-lo. Ele manipula o segundo jogador com um golpe de fogo e lida com ele rapidamente. O pai de Kuga ordena que ele mate Jin, mas Kuga se recusa e aponta a arma para ele. Ao puxar o gatilho, acerta sua mãe, que tentou proteger o marido. Nesse instante, Haitani solta um exército de jogadores na sala e começa a matar todos. Kuga defende os civis dos jogadores, mas a ação para quando Konoha chega. Haitani força Jin a se esfaquear, revelando Hanako como refém. Mesmo com a desaprovação de Kuga, ele se apunhala e vira o Red Zetman. Seu anel expõe todos os jogadores, incluindo Haitani e Hanako, revelando suas verdadeiras formas. Hanako vira um monstro gigante de 4 patas, revelando-se como o jogador que transforma tudo em areia. Enquanto fala sobre seu plano mestre, Jin avança contra Haitani, mas é repelido por sua auréola. Hanako continua descontrolada, transformando humanos em areia. Sem querer, Jin acerta Haitani rapidamente e o esfaqueia, mas Kuga avança para derrubar Hinako. Ele a corta ao meio enquanto Jin assiste, desesperado. Kuga enfrenta Haitani em uma batalha inútil, com Konoha e o detetive observando. O ataque de Haitani danifica o traje de Kuga, que cai no chão. Ele é avisado para parar, mas Kuga não recua. Haitani o imobiliza e oferece a Jin a chance de dar o golpe final. No entanto, Jin ataca Haitani e o esfaqueia. Kuga aponta sua lâmina para Jin, dizendo que precisa matá-lo para evitar a regressão dos jogadores. Na hora de atirar, ele hesita, mas o faz.
Ao nascer do sol, Jin o impede e se transforma em uma versão mais forte de Zet, chamada Charisma. Ele controla seu instinto assassino e sai. Anos depois, Kut Yuga continua protegendo inocentes de ataques de jogadores regressivos, enquanto, sem ser notado pelo público, Jin faz o mesmo em sua forma de Zet vermelho. Obrigado por assistir. Se gostou e quer ver mais, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal com as notificações ativadas, para não perder nenhum vídeo futuro. Até a próxima, pessoal. Fiquem bem.